Olá pessoal, eu me chamo Rafaela Góes, sou estudante de Direito da UFRN, Campus Ceres Caicó, monitora da disciplina de Direito Empresarial 3, juntamente com os monitores Ângela e Leonardo. Então pessoal, nesse vídeo eu fiquei responsável pela análise da questão 4 da atividade, designada ao grupo 4, que diz o seguinte: tendo em vista os dados do problema e os argumentos citados acima, com base no pedido feito pela doutora Pitonisa e respondendo às indagações propostas nos itens A a E, como juiz da causa, redige a sua decisão, sentença falimentar. Atentando ainda para o fato de que o pedido foi feito na comarca de Currais Novos, local em que há filial da Mandacaru Vendas e Atacado Sociedade Anônima, sabendo que um principal estabelecimento encontra-se na comarca de Caicó e que na inicial houve o pedido do valor da nota promissória, acrescido dos juros, correção monetária e honorários advocatícios. Então, pessoal, passado o relatório da sentença, tendo em vista que nós sabemos de todas as informações e todo o transcurso processual que houve no processo, a primeira coisa a fazermos nessa sentença é analisarmos as preliminares. A primeira preliminar é a competência. Então, na questão nós vemos que há uma problemática quanto à competência para ajuizamento da ação. Se seria em Currais Novos ou se seria em Caicó. O artigo 3 da Lei de Falências, ele fala que é competente para homologar o plano de recuperação judicial, deferir recuperação judicial ou decretar falência, o juízo do local de principal estabelecimento do devedor, ou da filial da empresa que tem a sede fora do Brasil. Existem outros doutrinadores, como Guerra e Mamed, que defendem que a competência ela é relativa, mas o STJ ele já afirmou que a competência para os pedidos de falência é absoluta. Normalmente, a competência territorial ela é relativa, no entanto, tal regra ela tem exceção, como é o caso do foro da situação do imóvel, artigo 47 do CPC. Então, o que justificaria ela ser relativa ou absoluta? São os interesses que estão envolvidos. Quando a fixação da competência envolve interesses exclusivamente privados, nós estaremos diante da competência relativa. Se a fixação da competência ela envolve o interesse público, nós estaremos diante da competência absoluta. No caso do ajuizamento da falência, nós estamos claramente em uma hipótese de interesse público para a fixação da competência. Por quê? Na medida que há um interesse maior para a solução das crises da empresa. Por isso, a competência para tais processos ela é absoluta. Então, para nós adentrarmos no mérito da questão, nós iremos simular que o ajuizamento se deu em Caicó, que é a filial que detém o centro vital das principais atividades da empresa. Bom, passada para a segunda preliminar, que versa sobre a legitimidade ativa e passiva, eu retomo algumas ponderações ditas pelo monitor Leonardo. Em relação à legitimidade ativa, o artigo 97 da Lei de Falências, ele disciplina quem são as partes possíveis para o ajuizamento da ação de falência. Portanto, vemos que tal pressuposto ele foi confirmado, uma vez que a Seridó Construções é um dos credores da empresa Mandacaru. No caso dos autos, é importante ressaltar que é necessário que a empresa, como requerente, tenha sido representada pelo sócio administrador, bem como deve demonstrar seu registro na junta comercial. Já em relação à legitimidade passiva, nós vemos que a problemática ela se confunde com o mérito e com ele deve ser analisado, uma vez que se faz necessária uma maior cognição para então decidirmos sobre a presença ou não das condições de ação, qual seja o regime de insolvência jurídica constante no artigo 94 da Lei de Falências. Nesse caso, supostamente indicado pela requerente, como impontualidade injustificada, que se amolda no inciso 1º do artigo 94. Desta feita, passando essa legitimidade passiva a ser entendida como matéria de mérito, com fundamento na teoria da acessão, possibilidade albergada pelo STJ no informativo 535. Então, para analisarmos
as questões de mérito, inicialmente nós devemos fazer uma diferenciação entre insolvência econômica e insolvência jurídica, uma vez que o contestante argumentou que, vou ler as alegações. O valor em débito é irrisório quando comparado ao aporte econômico da empresa, não sendo esse valor suficiente para que fosse dado início à falência. Segunda alegação. A parte requerente haveria se utilizado de um atalho processual existente através da lei de falências, para realizar uma simples cobrança, carreando abalo de crédito, que seria ilícito e passível de reparação civil. A terceira argumentação diz que a requerida sequer comprovou a insolvência econômica da empresa, alegando ser indício necessário para comprovar a condição pré-falimentar e, por conseguinte, a continuidade do processo de falência. Então, portanto, resta a nós revisitarmos o conceito que vem a ser insolvência econômica e insolvência jurídica. A insolvência econômica é um estado patrimonial deficitário devedor, ou seja, ela se caracteriza quando o passivo do devedor se sobrepõe ao ativo. No entanto, no processo pré-falimentar, nós não adotamos o critério econômico, e sim o critério jurídico, sendo uma forma legal de verificação de insolvência. A insolvência que temos na legislação é, portanto, a insolvência jurídica, pois sempre que o devedor se apresentar conforme os casos apontados na lei, qual seja o artigo 94 e os seus 3 respectivos incisos, será tido como insolvente e terá sua falência decretada. Não há de se falar ainda de uma questão do abuso ou substituição de cobrança por falência. Ela deve ser vista no enfoque da nova lei de falências. Essa alegação de substituição de cobrança era uma alegação que veio do antigo decreto 7.661 de 45, que, de um modo geral, entendia que o processo de falência ele não deve ser desvirtuado para servir um instrumento de coação ou para cobrança de dívidas. Considerando que os graves resultados que decorrem da quebra da empresa, o seu requerimento ele merecia ser examinado com um rigor formal e afastando sempre qualquer pretensão que o credor sempre tenha somente a satisfação do seu crédito. Vocês podem ver tal argumentação sobre o antigo decreto no RESP 136.565, do ministro Rui Rosado de Aguiar. Portanto, para concluirmos essa diferenciação e sobre o afastamento dessa alegação de substituição de cobrança por meio do procedimento falimentar, dispensa o elemento probatório do estado de insolvência econômica do devedor e sim se amolda ao fato de ter ou não incorrido nos incisos descritos no artigo 94 da Lei de Falências, que levam à presunção de que realmente a empresa ou o empresário está insolvente. E isso, qual seja o devedor impontual, aquele que frustra o processo executivo ou que faz a prática de atos de falência. Vamos passar agora para a análise do depósito elisivo nas questões de mérito. No caso em exame, houve o depósito elisivo da falência, que é aquele depósito do valor líquido da dívida contestada, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, de acordo com o artigo 98, parágrafo único da Lei de Falências, o que, por óbvio, não é fato que autoriza o fim do processo. Ele elide-se
o estado de insolvência presumida, de modo que a decretação da falência fica afastada, mas o processo ele se converte em verdadeiro rito de cobrança, pois remanescem as questões alusivas à existência, à exigibilidade da dívida cobrada. Então, a elisão ela pode acompanhar a defesa ou ser feita independentemente de resposta. No primeiro caso, tem nítido caráter cautelar, ou seja, ele se precave, a devedora se precave da hipótese da sua defesa não ser sensibilizada pelo magistrado. Já no segundo caso, equivale ao depósito, ao reconhecimento do pedido em seu modo específico no direito alimentar. Assim, passa-se a análise dos pressupostos objetivos e subjetivos da ação de falência fundada em pontualidade injustificada no artigo 94, inciso 1º da Lei de Falências, para decidir se haverá autorização do levantamento do valor para o credor. Por fim, pessoal, vamos analisar agora os pressupostos objetivos e subjetivos. No presente caso, a parte requerente ela iniciou a ação fundada na impontualidade injustificada. Para tal, é necessário que no momento do protocolo da inicial, o valor da causa fosse um débito protestado está aqui isso, e no mínimo de 40 salários mínimos. O protesto do título é instrumento essencial para comprovação nos casos em que a falência é requerida alegando a impontualidade em uma obrigação, devendo ainda acompanhar a apresentação da certidão de protesto com a comprovação regular da notificação do devedor. E, no entanto, não houve o protesto do título em questão, bem como não atingiu o montante mínimo indicado por lei. Assim, os pedidos por impontualidade das dívidas aquém desse piso e sem protesto são legalmente considerados abusivos. E a própria lei ela se encarrega de embaraçar o andamento processual, pois tal requisito é condição de procedibilidade da falência. Por conseguinte, como dito em sede de preliminar, a legitimidade passiva confunde-se com o mérito, neste caso. Qual seja porque é pressuposto subjetivo da ação, assim atrelando-se ao que foi visto no presente caso, ausentes os pressupostos objetivos. Da mesma forma, será ausente o pressuposto subjetivo da ação, qual seja a qualificação da parte passiva enquanto empresa devedora. Feitas tais digressões, vemos que resta improcedente a demanda. Primeiro, pelo afastamento por meio do depósito elisivo. Segundo, pelo não preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos, inadmitindo, assim, o levantamento do depósito elisivo ao demandante.